Olá pessoal, a santa paz do Senhor Jesus, passando pela rede mundial de televisão e rádio e também pelo canal Apóstolo Rodemir Oficial do YouTube e demais redes sociais, para orar com você e meditar numa palavra. E hoje, especialmente, eu gostaria de chamar a atenção dos bispos e pastores missionárias, obreiros, deste ou de outro ministério, não importa, prestasse muita atenção na palavra principalmente, tá bom? Antes, vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na Tua presença em oração, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Tua palavra que se duas ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. E eu tenho certeza absoluta que tem muita gente orando comigo agora. Há pessoas aflitas, portanto estão pedindo socorro, ajuda, misericórdia da parte do Senhor. E há pessoas contentes, comemorando uma vitória, uma conquista, estão te agradecendo, te glorificando, demonstrando a gratidão, o reconhecimento da grandeza e do poder do Senhor. Mas aos aflitos, eu peço que o Senhor os socorra, curando-os, libertando-os, tirando a angústia do peito, a depressão, o sofrimento, a dor, as preocupações negativas, abrindo portas na vida deles, extraordinárias. Meu Deus, abençoa o empreendedor, o profissional liberal, a dona de casa, o aposentado, pensionista, o desempregado. Abençoa o empresário, o trabalhador rural, o homem do agronegócio. Pai, abençoa todas as pessoas que oram, que acreditam na Tua bênção, na Tua palavra. Multiplica na vida dos dizimistas, dos patrocinadores da obra. Esse pequeno exército que o Senhor está levantando dos 7.000 que não se dobram, prospera abundantemente a vida deles. Levanta-os e faz com que sejam grandes na terra. Consagra esta água e quem beber dela receba vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando-os do diabetes, do câncer, da lepra, da cegueira, da surdez, do cisto, do mioma, da impotência, da hérnia, das dores no corpo, a fibromialgia, contaminação do sangue, ácido no sangue. Meu Pai, livra essa pessoa. Toca nos órgãos internos e externos e abençoa os católicos, evangélicos, os não religiosos, todos sejam alcançados. Eu oro também por aqueles que me perseguem, Senhor, que me maltratam. Abra o entendimento, os olhos deles e abençoa-os e perdoa-os, para que sejam abençoados e entendam o que é a Tua palavra, o que é a Tua vontade, o que é amar ao próximo. Eu perdoo a todos eles, Pai, e os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Eu queria ler com vocês aqui uma palavra que está em Gálatas, a partir do capítulo 6, versículo 1. Diz assim: as últimas exortações e saudações. Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa enganar ou escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa é uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo, na sua sabedoria de Deus, a direção de Deus, percebeu os Gálatas na igreja vivendo como se fossem ímpios, ou como se fossem do lado de fora da igreja, no mundo, né? Trazendo o mundo para dentro da igreja. E mesmo os crentes estavam fazendo muito mal aos outros e pagando mal por mal. E eu gostaria muito de trazer aos bispos e às pastoras e pastores e missionários e aos obreiros, aos membros da igreja, as demais pessoas que acompanham essa palavra e um exemplo interessante. Hoje eu passava perto de uma plantação de milho, né, numa fazenda de um amigo meu, do seu Eloy, né? Ele é sogro de um dos deputados federais que apoiamos, né? O Fabinho. E eu tirei, seu Eloy, uma espiga de milho na sua roça. Olha só. Eu tirei uma espiga, eu ia passando, me deu vontade, eu peguei uma espiga. Só que está seco já. Peguei uma só espiga. Ele tem milhares de hectares plantados. Eu peguei só uma espiga. E trazendo essa espiga, eu pedi para a missionária, para a pastora, na verdade, a pastora, esposa do bispo Richarlison, que está em Rondonópolis agora, um homem abençoado de Deus também, a esposa uma bênção. E eu pedi para ela contar. Eu até dei a dica para facilitar contar uma carreirinha assim e outra assim e aí multiplicar. Sabe quantos carocinhos tinha aqui? Quantas sementes? Quantos caroços de milho? 536. 536. E o pé de milho, da onde eu tirei essa espiga, ele tinha 2 espigas. 2 vezes 536, dá 1072, não é isso? Sabe quantos carocinhos de milho tem nesse pé? Aproximadamente, pode ser que dê uma diferencinha, né? Uma carreirinha um pouco mais longa do que a outra. 1072 caroços de milho, ou 1072 sementes de milho, produzidas por uma só semente. Uma só semente. Tem 3 pés de milho numa cova, eu observei. E eu tirei uma espiga de um pé, que tinha 2. Eu tirei uma e deixei a outra lá. Mas por que o senhor só tirou uma espiga? Porque a finalidade era essa, Deus estava falando no meu coração. E eu queria mostrar para vocês, bispos, pastores, pastoras, missionários, obreiros, povo de Deus em geral, pessoas que temem a Deus, como eu e você devemos nos comportar e viver, e o tanto que erramos e falhamos e as consequências desses erros na minha, na sua, na nossa vida, no dia a dia. Uma semente de milho produziu um pé que, por sua vez, deu 2 espigas. Uma espiga com 536
sementes ou caroços de milho, tá? 2 vezes 536 dá 1.072 caroços ou 1.072 sementes, de uma só semente. E aqui diz assim, não erreis, Gálatas 6, 7, capítulo 6, versículo 7, não erreis, ou não vos enganeis, né? Não vos engane. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Uma versão diz assim, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear ou plantar, isso também colherá ou ceifará. Tá? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, eu vou colher tudo que eu planto, você vai colher tudo que você planta. Tá? E segundo a espécie da semente que estamos plantando. Por exemplo, quem plantou uma semente de milho, uma semente produziu um pé que por sua vez produziu 2 espigas contendo mais de 1.000 sementes. Uma sementinha produziu mais de 1.000 sementes. Tá? E a Bíblia está afirmando que eu vou colher e que você vai colher tudo que você plantar e eu vou colher tudo que eu plantar. Mas, para você entender melhor onde eu quero chegar, quem plantou uma semente de milho não colheu feijão, colheu milho. Só que não colheu uma semente só. Não é uma semente só. Quem planta uma semente, colhe 1.000 ou mais sementes, seja para o bem ou seja para o mal. Quando eu faço o bem a alguém, mais de 1.000 pessoas vão me fazer o bem. Quando eu faço mal a alguém, mais de 1.000 pessoas vão fazer o mal. Então, a espécie que eu plantar será a espécie que eu vou colher. Mas necessariamente eu não vou colher um. Não tem jeito. Mas se eu faço mal a alguém, eu tenho que colher só um mal. Não. Do contrário, ninguém conseguiria viver ou se alimentar ou produzir alguma coisa. Imagina se alguém plantasse uma semente e colhesse só uma semente. Um carocinho de milho e colhesse só um caroço. Não valeria a pena plantar. Não é verdade? Assim que para o bem, assim como para o bem, eu colho 1.000 vezes mais o que eu planto, para o mal é a mesma coisa, a mesma situação. Se eu plantar o mal, se eu falar mal de alguém, muitas pessoas vão falar mal de mim. Se eu entristecer alguém, muitos vão me entristecer. Se eu tirar de alguém, muitos vão tirar de mim. E isso ocorre comigo, com você, conosco, né, com todos nós. Por isso nós devemos nos moldar e vigiar e estar atentos, né? Como diz a palavra, não erreis, né? Ou não vos enganeis. Né? Errar é se enganar. Ou pensar que não vai colher porque não tem como escapar. A espécie aqui é milho. Isso significa que o sujeito plantou o quê? Milho. Eu poderia estar mostrando feijão, né? Então, nesse caso, quem plantou um, colheu mais de 1.000. Um pé de milho, 2 espigas, com mais de 1.000 caroços, mais de 1.000 sementes. Mais precisamente, 1.072, mais ou menos, né? E quantas vezes eu e você já entristecemos alguém, decepcionamos alguém, né? Maltratamos alguém. E isso ocorre conosco, muitos maus tratos, e às vezes nem sabemos. Aliás, tem pessoas que chegam a dizer, eu paguei os meus pecados.
Ninguém paga pecado, simplesmente colhe o que planta. Essa que é a verdade. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo as sementeiras errôneas do passado, tá? E nós temos que plantar coisas boas no presente para colhermos coisas boas. Plantar fé, plantar amor, esperança, né? Solidariedade, caridade, para colhermos amanhã os frutos doces, tá? Da alegria, da fé, da esperança, do amor. E se eu quero prosperar na vida, se eu quero vencer na vida, se eu quero conquistar, eu devo dar crédito, dizer eis-me aqui. E se eu quero prosperar, eu tenho que plantar prosperidade. Se eu quero prosperar muito, eu tenho que plantar muito. Por isso, Deus criou o grande projeto dos 7.000 que não se dobram. Porque quem investir, Deus vai investir nele. Quem plantar, Deus vai fazê-lo colher. Quem ajudar, Deus vai ajudar. Só que se você ajudar uma, Ele vai te ajudar 1.000. Tá? Para cada semente que você plantar, você vai colher 1.000. Então faça o bem e faça o melhor. Como diz a própria palavra, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Tá bom? Então, basicamente é isso. Plantou um, colheu mais de 1.000. E da mesma espécie. Tá? Isso significa dizer que se eu faço mal a um, não vai ser só um que vai me fazer o mal. Porque eu fiz o mal, eu plantei uma semente ruim. Se eu faço bem a um, não vai ser só um que vai me fazer o bem. Então eu vou colher o que eu planto, você vai colher o que você planta. E ninguém vai escapar disso. Pensa bem nisso, tá? Todos vocês, ou todos nós que fazemos a obra. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá? Ajude esse ministério, multiplica. E seja um dos 7.000 que não se dobram. Pega o seu lenço e o seu carnezinho, investe na obra, semeie na obra. Um beijo no coração. Deixa aí o sininho ativado, tá bom? E compartilhe o vídeo, tá? Obrigado pela participação. Amo vocês de coração. Fiquem com Deus.